Anderson, bem-vindo, obrigada. Obrigado, Deise, obrigado, Mário, né? Sempre um prazer. Já me sinto mesmo parte da equipe do Conviva, né? Então agradecer aí toda a acolhida que eu sempre tive dessa equipe, a todo o apoio da Fundação Mafre, né? Que por meio da Mafre a gente torna esse projeto possível também, e uma satisfação, né? Poder estar hoje com os gestores num tema, né? Talvez o que mais nos desafie, né? Então, desde quando a gente começou, né, a ser consultado a trabalhar com o Conviva, a questão do suicídio, do Setembro Amarelo. Na verdade, a gente vai hoje falar de vida, né, mas o que motiva a gente é a ameaça à vida, né, a vida em sua plenitude, e se a gente estiver no pleno gozo, a gente só desfruta. Mas é quando a gente tem um problema nosso, ou problema de alguma pessoa que está no nosso convívio, que a gente percebe que a vida precisa ser zelada, né, e eu tenho certeza que as escolas estão envolvidas o tempo inteiro, né, nessas discussões, né, e temos dados preocupantes, né? Então, nossa formação ela é muito especial, né? A gente pensou não só no conteúdo, mas a gente tem pensado muito em qual que é o formato, né, que a gente gostaria de compartilhar com vocês para que as nossas ações elas tenham capilaridade nas escolas. Eu vou falar um pouco, né, rapidamente, assim, o que motivou a gente a pensar nessa proposta, né? Então, a primeira delas é o desafio do tema, falar do suicídio, falar da automutilação. A gente sabe que é inclusive um tabu na nossa sociedade, né? Então desafia muito educadores e escolas a lidarem com um tema tão complexo. Então, o tema em si, né, já faz com que a gente tenha um cuidado diferente. A gente vem acompanhando, né, o trabalho do Conviva ao longo dos últimos anos, né, e a gente tem acompanhado como também tem evoluído o entendimento sobre o que é uma campanha de valorização da vida, e eu acredito que o Conviva tem acertado muito o tom dessas campanhas, né. A gente tem que lembrar que não é só em setembro que a gente precisa falar sobre isso, né. Há inclusive controvérsias, né, no meio de especialistas da área da saúde mental, quanto que ter uma imersão, né, falando sobre esse tema, sobre suicídio, o quanto isso pode ser prejudicial a algumas pessoas que já estão num estado fragilizado da sua saúde mental. Por outro lado, é também um momento onde a gente intensifica, né, os canais de apoio que essa pessoa pode recorrer, né, então não há consenso sobre a melhor forma de abordar. Então a gente segue, né, fazendo atividades relacionadas ao tema no mês de setembro, mas muito mais hoje com foco, né, na qualidade de vida, na valorização da vida, do que propriamente na questão do suicídio, né. Então isso já é uma forma de proteger, né, aquelas pessoas que poderiam se prejudicar com uma avalanche, né, de informação sobre esse tema no momento onde ela está fragilizada. Então a gente tem essa responsabilidade, a gente está acompanhando essas questões. A gente também discute muito com o Conviva como as escolas têm trabalhado, né, e aqui a gente não fala só de suicídio, né, a gente fala também de sinais de alerta, da automutilação, né, das atividades aí autolesivas, das tentativas de suicídio. Então a gente sabe que tem uma plataforma do Conviva, né, no qual é de domínio aí de todas as escolas e que há informação dessas ocorrências, né, então esse é um material importante para que a gente possa pensar numa política pública, né, de acolhimento, de prevenção nas escolas. Obviamente, esses dados eles são dados sensíveis, né, então cada escola acaba trabalhando de maneira mais individual, mas eu acredito que ao longo da formação, né, a gente vai poder, com muito cuidado aqui, lidar com algumas experiências, né, inclusive experiências exitosas de como escolas têm abordado essa questão, e eu acredito que isso vai colaborar, né, com outras escolas que também têm o desafio de pensar sobre esse tema. E aqui, do ponto de vista técnico, né, já que somos todos educadores, a gente tem uma proposta participativa, né, que é uma formação, para quem tiver interesse de se aprofundar, né, quando eu olhei para essa proposta, que daqui a pouco a Alcione vai apresentar para a gente, ela remete muito a uma sigla, né, do inglês, que é o PLAR, que é de Participatory Learning Action Research, né, que é uma pesquisa participativa e uma atuação direta, né,
Então, vocês vão entender, a gente não vai fazer só uma formação, a gente vai induzir ações na escola, né? Essa indução de ações, ela, ao mesmo tempo que ela promove o conhecimento, ela promove a formação em si, ela também promove uma intervenção, né? Então, a gente conta muito com a colaboração e a gente quer saber como vocês receberam essa proposta, né? E aqui eu já paro de falar. Para a gente poder falar um pouquinho, então, dessa proposta. Maravilha. Então, é esse o convite, né? É uma campanha de valorização da vida, faça parte desta corrente do bem. E o objetivo é criar essa corrente de ações positivas, né? Com o objetivo de fortalecer os vínculos e promover um clima emocional positivo, né? Fatores extremamente protetivos, né? Para crianças, para adolescentes e jovens, e para nós também, para nós educadores. Pode passar? E aí, um outro ponto interessante dessa nossa proposta é que é um convite para que todos participem, né? Então, além dos estudantes, os educadores, gestores e demais colaboradores da unidade escolar são convidados a participar desta campanha, né? Então, ela vai envolver ações de estudantes, de estudantes com educadores, educadores com estudantes, educadores com educadores e com outros colaboradores. Então, é uma ideia de envolver toda a comunidade aí dentro, né, da unidade escolar. Pode passar o PowerPoint? Então, olha só, no período de 17 a 27 de setembro, a ideia é que todos dentro da escola sejam convidados para realizar uma ação do bem. Então, nós estamos propondo 4 ações do bem, que poderão ser escolhidas pelos estudantes, pelos educadores, pelos demais colaboradores para fazerem, por 4 dias, e aí, assim, ele não precisa fazer as 4, ele pode, de repente, gostar de uma e fazer essa ação por todos os dias, ou fazer uma ação diferente a cada dia, ou fazer 2 ações, né, de forma repetida, né, mas a ideia é que a cada dia ele se proponha, né, a realizar uma ação do bem. E no final desse período, né, que vai ser o dia 28 de setembro, que vai ser o dia D de prevenção ao suicídio e valorização da vida, vai ser feito dentro das unidades escolares um compartilhamento destas experiências. Então, todos, estudantes, educadores, colaboradores, vão compartilhar como foi, né, realizar essas ações do bem, quais foram as consequências, como se sentiram, né, qual foi a reação do outro. Então, assim, a gente vai falar dessas 4 ações do bem, e aí pensamos nela como uma ação individual, mas que necessariamente envolve o outro, né, envolve uma outra pessoa, e que ela vai poder ser realizada tanto presencialmente, quanto por meio do WhatsApp ou das redes sociais. Então, a ideia também era propor ações relativamente simples, né, de fácil execução. A ideia não era criar uma ação muito complexa num momento como esse, né, que a gente está lidando com uma série de circunstâncias. Então, ações simples que a pessoa pudesse, a partir da sua iniciativa individual, chegar no outro, tocar o outro e ser tocada. Pode passar? Então, essa é a primeira ação do bem, tá? Fale com alguém que você nunca falou na escola ou que está sumido dos encontros online. Trocar uma palavra com uma pessoa nova ou com quem faz tempo que não aparece faz com que a gente se sinta mais próximo e pode ser o começo de uma nova amizade. Então, assim, é um estímulo, né, para que cada um de nós fale com alguém que nunca conversou dentro da escola, ou com alguém,
né, que faz tempo, com algum estudante que está afastado, não tem aparecido nas atividades online, até como uma ação que pode contribuir aí para um resgate de um estudante que esteja desconectado da escola, mas essa ação é uma proposta para ir em direção ao outro, e para dizer um oi, tudo bem, como é que você está, ou você está sumido, seja presencialmente, ou seja pelas redes, assim, aí a pessoa vai escolher aquilo que for mais confortável para ela. Tem gente que vai se sentir super bem fazendo isso presencialmente na escola, se for possível, e tem pessoas, tem estudantes, tem educadores que vão preferir fazer isso pelo WhatsApp ou por outra rede. Então, tem essa flexibilidade, né? E aí a gente, assim, acho que é importante a gente dizer que a gente baseou essas 4 ações propostas, né, em evidências científicas, né, no sentido do que gera bem-estar, né, e se aproximar de outros, mesmo de pessoas com as quais a gente não tem muito contato, é algo que traz uma série de benefícios, né? Nós somos seres sociais, dependemos desse vínculo, então essa é uma ação que tem uma potência muito grande, tá? Então essa é a primeira ação. Então vamos lá para a segunda ação do bem. Pode pôr o PPT, por favor? Oferecer ajuda cria oportunidades para mostrarmos nosso valor e faz com que o outro saiba que não está sozinho e se sinta melhor. Então, essa ação do bem é um convite para que cada um tome iniciativa de oferecer uma ajuda ao outro, tá? Então, pode ser um estudante que vai ajudar um outro que perdeu o conteúdo, ou se propõe a ajudar um educador numa certa atividade, ou um educador que vai ajudar um estudante que ele sinta que precisa de uma palavra de apoio. Então, a ajuda pode ser aquela que tocar o nosso coração, que a gente sentir vontade de fazer pelo outro, mas aí é este o convite, eu fazer algo, né, que ajude alguém, né, dentro ali da comunidade escolar. A terceira ação do bem, pode passar. Reconhecer que a gente precisa de ajuda é uma demonstração de força, não de fraqueza. Pedir ajuda dá uma grande oportunidade ao outro de mostrar que ele é necessário e a você de não se sentir sozinho. Então, né, gente, entre as habilidades socioemocionais, oferecer ajuda é uma grande habilidade, mas saber pedir ajuda é uma habilidade extremamente importante. E esse é o convite, esse é o estímulo, né, para que, num determinado dia, todos, né, busquem alguém para pedir ajuda. E, gente, aí essa ajuda pode ser as mais diversas, pode ser para desenvolver uma atividade, pode ser para ter uma conversa, pode ser para compartilhar um momento difícil, ou para compartilhar algo positivo, mas buscar a ajuda do outro, pedir a ajuda do outro, faz com que o outro se sinta realmente muito valorizado, né? E dá essa sensação para a gente que a gente pode contar com alguém. Então, essa é a terceira ação do bem. A próxima, por favor. E a quarta ação do bem, ser capaz de apreciar o bom da vida. A felicidade também é construída com o desenvolvimento da capacidade de contentamento e de ter uma visão positiva do sentido de vida. Então, essa é uma ação que é um pouquinho diferente das anteriores, e a ideia é propor que cada um faça uma lista de coisas que são boas, né, no seu cotidiano, na sua vida, né, que ele faça uma relação de coisas que geram sentimentos agradáveis, emoções agradáveis, e essa lista vai ser compartilhada com o responsável pela turma, tá? Então, tem toda uma organização desta ação, onde se propõe que haja, né, um responsável por cada turma, né, que vai tanto estimular, né, os estudantes para realizar as ações, como vai também depois fazer um painel, né, receber o registro, os depoimentos,
no dia do compartilhamento, né, para formar um painel do que foi essa experiência para si mesmo e para sua turma, tá? Essa experiência, ela tem uma característica diferente, por quê? Porque o convite é que cada um possa escrever, né, o que ele entende que é positivo na sua vida, né, então, o cheirinho do café de manhã, quando eu levanto, o meu colega que me dá bom dia logo cedo pelo WhatsApp, ter meu pai aqui comigo, podem ser várias coisas, né, isso é muito individual, essa capacidade de reconhecer o que é bom na sua vida. E isso, gente, uma coisa que pode ser interessante, ela pode dar algum sinal, né? Um estudante que não consiga fazer uma lista de coisas positivas ou de coisas que tragam contentamento, pode dar um sinal de que talvez esse estudante não esteja bem, né? Esteja precisando de uma atenção maior, de um cuidado maior, de um apoio, de uma aproximação, né, porque esta capacidade de contentamento, ela é extremamente importante dentro do nosso equilíbrio emocional, dentro da nossa saúde mental. Então, é um convite para que a gente possa, cada um de nós dentro da escola, olhar para aquilo que é bom na vida, né, para aquilo que nos dá prazer, nos dá alegria, nos dá divertimento, né, nos dá um calorzinho no peito. Então, essas são as 4 ações do bem que serão propostas, tem todo um detalhamento dessas ações, tem banners que vão poder ser enviados para os estudantes, para os educadores, com detalhamento de cada uma dessas ações. A escola que achar que é possível, né, o que queira, poderão ser impressos, colocados nos corredores da escola, se há presença, né, de estudantes, né, nas aulas presenciais dentro da escola. E aí, a ideia é que a escola possa se organizar para eleger um responsável por cada turma, que esse responsável vai, então, incentivar estas ações, vai compartilhar suas experiências. E no dia do compartilhamento, que é o dia 28 de setembro, vai compartilhar com o grupo, numa roda de conversa presencial, se for possível, ou pelas redes sociais, como foi fazer essas ações. E aí estimular que os estudantes e os próprios educadores façam registros, pode ser tirar, né, um print das mensagens, pode ser tirar uma foto, fazer uma ilustração, fazer um depoimento. Aí realmente a maneira de registrar, ela pode ser bastante ampla, e esse educador responsável vai montar então um painel, que também pode ser no papel, pode ser no Word, pode ser, tem algumas plataformas online para fazer murais, que quem tiver facilidade com isso e se sentir à vontade pode montar um mural dessas ações, né, e depois essas ações serão passadas para a gestão e encaminhadas para o Conviva. Então, basicamente, é este o convite que a gente faz. Volto a dizer, né, de repente vocês, além dessas 4 ações, falam, puxa, eu tenho uma outra ação que eu acho que é bacana, propor também aí para minha unidade escolar. Pode propor, pode incrementar, né, essa é uma ideia, realmente uma sugestão que a gente tem certeza que vocês conseguem fazer muito melhor do que a gente pensou, a gente não tem dúvida disso. E no dia 1º e no dia 8, quando for feita a formação mais técnica, né, que a gente vai fazer de prevenção ao suicídio, a gente pretende, então, convidar 4 gestores do Conviva, que podem participar conjuntamente com educadores e até com estudantes, para compartilhar experiências que tenham sido marcantes. Né? Então, tudo isso vai fazer parte aí de um repositório de boas práticas, né, que a gente entende que pode inspirar a rede e fortalecer enormemente as relações, os vínculos, com os riscos e as delícias que é estar com o outro, né, gente? A gente estar com o outro é algo que é absolutamente necessário para a gente, é protetivo,
estamos vivendo um momento que esse fortalecimento de vínculos da escola e dentro, né, da escola, entre os diversos atores, ela é fundamental, né, para que a gente possa encontrar suporte e apoio para as nossas fragilidades, né, e quando a gente fala de valorização da vida, isso é um elemento essencial para que essa valorização aconteça, porque ela só acontece com a gente junto, né? Então, basicamente é isso. Eu imagino que terão aí muitas perguntas, muitas colocações, e aí eu vou devolver aí para o Anderson complementar aí com mais alguns comentários sobre essa ação aí que a gente está convidando todos nós, né, a participar. Bom, obrigado, Alcione. Então, essa é a proposta, né, que a Alcione detalhou tão bem, como ela frisou na apresentação, né, a gente está se baseando em conhecimentos científicos e metodologias de abordagem sobre a questão do suicídio, né, então, a gente indicar que as pessoas procurem ajuda, que elas se conectem às outras, isso tem muita referência falando do resultado positivo, né, que está envolvido quando alguém consegue fazer, né, procurar ajuda, falar sobre coisas boas, né, e também poder pedir ajuda e falar de coisas negativas quando precisa. Então, isso já tem um conhecimento científico bem estabelecido a respeito desse tema. E imagino que vocês, né, assim como nós, devem estar imaginando já alguns estudantes que terão muita dificuldade de executar essas ações, né? Isso não é um problema, tá? Então, também tranquilizem aí o coração de vocês, porque aqueles que tiverem muita dificuldade de executar, né, pode ser um sinalizador importante da gente encontrar outros caminhos para se conectar a esse estudante, né? Esse estudante que pode ser muito tímido, que pode ser mais na dele, ter uma rede social ali de poucas pessoas, talvez esse estudante, no momento de sofrimento mental, é aquele que vai estar em maior risco. Lembrar que as redes sociais pode criar uma falsa sensação de que a pessoa está ali se expondo publicamente, quando, na verdade, isso, né, é um mecanismo de defesa, por ela não conseguir pedir uma ajuda pessoal a alguém, né? Então, ela posta coisas na rede social, coisas, às vezes, que são meio cifradas, né? Então, acho que por meio desses exercícios, né, dessas 4 ações que a gente propõe, acredito que cada um dos responsáveis pela turma terão muitos elementos para poder fazer uma avaliação geral e também para poder identificar alguns casos que a gente precisa se aproximar. A gente tem consciência, né, de que isso pode gerar demandas para a escola, então o que fazer, né, se a gente identificar um estudante que a gente, né, pense que está com problema, que precisa de ajuda. A gente, né, a Deise e o Mário podem falar mais detalhadamente, mas aí toda a rede protetiva que vocês já estão acostumados a acionar tem que servir, né, de apoio, assim como as ações específicas do próprio Conviva. A gente sabe que tem a ação com os psicólogos da educação, né, então a ideia é que, uma vez identificadas situações, né, problemáticas ou situações que deem alguma dúvida, né, que a rede possa ser acionada, e aí a gente consegue, né, nossa expectativa é que esse setembro não seja só um momento da gente falar sobre o tema, né, mas seja um momento importante da gente identificar, né, estudantes que estejam precisando de ajuda e poder oferecer essa ajuda, né, e a gente sabe o quanto antes essa ajuda chegar, quanto isso pode aliviar o sofrimento e também, né, evitar que consequências ruins, né, da pessoa se machucar possa acontecer. Então, essa é a nossa proposta, né, a gente tem um tempo aqui para poder falar um pouco com vocês, a gente está aqui para esclarecer dúvidas também. A nossa ideia, né, é o desafio de tentar trabalhar com um tema que é tão denso, sem transformá-lo em tabu, então a gente precisa fazer, né, essa fala na escola com alguma tranquilidade, e a gente, né, já antecipa um pouco do que virá na formação depois, né? Um dos mitos que a gente vai ter que trabalhar é que falar sobre suicídio pode aumentar o risco. Na verdade, não, né? A gente precisa falar, a gente precisa identificar as pessoas que precisam de ajuda. Obviamente, a gente tem que fazer isso com cuidado, com prudência, né? A gente tem que tomar cuidado para preservar aquilo que a pessoa entende que é de cunho pessoal, né? Então, acho que essa é uma orientação que os gestores precisam estender, né, às pessoas que irão executar essas ações,
pode ser que uma parte daquilo que venha como material da ação, a pessoa queira preservar como um espaço privado, né, uma conversa para não ser divulgada. E outras partes pode ser que ela queira divulgar. Então, vai ter que ter alguma sensibilidade, né, de fazer uma curadoria do material que será produzido a partir dessas ações, mas a gente tem uma expectativa muito boa, né? Eu acho que, não sei se vocês percebem, né, a gente está induzindo agora um bom uso das redes sociais, então se conecta à nossa última formação, né? Então a rede social não mais como uma vilã, não mais como um elemento que causa sofrimento, mas como uma ferramenta que pode ajudar a gente a se conectar às outras pessoas e a produzir ações boas, né? Então a gente tem uma expectativa de começar a colocar em prática um pouco daquilo que a gente vem discutindo em outras formações aqui também. É isso, obrigado, Deise e Mário, a gente está à disposição, né, para interagir aí com as pessoas agora. Maravilha, obrigada, Anderson, obrigada, Alcione, por explicar toda a ação, né? Eu vou trazer algumas dúvidas que surgiram aqui, algumas eu vou respondendo já. Os gestores receberão sim, os gestores do Conviva, todo esse material, tá? O PPT, com a ação, com o cronograma, além dele um documento orientador, que tem o passo a passo, minucioso ali, o que fazer em cada momento e quando serão as ações, né? Os cronogramas também, todos receberão os banners também. Então, os professores que estão no chat perguntando como ter acesso, procurem os gestores Conviva da diretoria de ensino de vocês, tá? Eles terão todo o acesso a esse material. Eu queria trazer aqui, aproveitando uma finalização do PPT, algumas datas, né, que a Alcione passou, muito importante. Hoje a gente coloca como inicial, né, essa conversa com os gestores Conviva. Dia 14, 15 e 16 a gente tem a TPC com os professores da rede toda, tá? Aí, dia 17, a gente propõe que as ações, essas atividades, essas 4 atividades sejam iniciadas com os estudantes, né, e na escola de uma forma geral, para que ela ocorra entre dia 17/9 e 27/9, tá? Para no dia 28, a gente sentar com os estudantes, né, esse professor que vai ser o foco, né, ou a pessoa que vai participar sendo o foco, para compartilhar todas essas ações que aconteceram no dia 28. E no próprio dia 28, a gente vai fazer uma live também para conversar com vocês, para entender como é que foi essa ação, né, para sentir melhor cada momento. Aí, no meio do caminho, ali entre 17 e 27, que é a realização da ação, nós temos no dia 20, né, uma outra live também, que vai ser aquela comum nossa das segundas-feiras, que nós vamos falar um pouquinho mais do assunto, traremos especialistas, né, para fazer essa troca. Aí, dia 1º do 10 e dia 8/10, nós temos a formação, trazendo a temática inteira, 2 horas e 2 horas, para não ficar 4 horas, extenso, cansativo. A gente entendeu que ali, sexta-feira, nesses horários que nós trouxemos das outras vezes, deu certo, né? Então, a gente está propondo de novo nesse mesmo momento. E como que esse material, o que as escolas farão, vai chegar até nós, né? Para que a gente compartilhe nos momentos. Disponibilizem aos gestores Conviva, gestores repassem para a gente, né? A gente está estudando uma possibilidade aqui de colocar até um drive com cada pastinha de diretoria, já para a gente concluir melhor. A gente só está colocando, vendo aqui como é que fica melhor, tá bom? Mas vão trazendo aí as perguntas. Por enquanto foi o que eu vi, né? Se vai chegar o material para vocês, sim, vai, tudo vai chegar, tá? E a outra questão também que veio aqui no grupo, né? Mas eu já iniciei na escola, a escola X começa amanhã uma ação, né? Tudo bem, ótimo. A outra escola vai iniciar na semana que vem, eu já posso encaixar essa ação também? Pode, né? A gente sugere que seja feita entre dia 17 e 27, porque é depois da ATPC que já teremos falado com os professores, para que todos entendam de uma forma mais ampla o que a gente traz, né? Mas se quiser começar antes, já tendo material, maravilha, é conforme a necessidade de vocês, tá bom? Eu acho que essas são as questões que eu vim trazendo aqui. Se surgiu mais alguma coisa, Mário, você quer complementar alguma coisa? Se poderiam repetir o período para o desenvolvimento das ações entre dia 17/9 e 27/9, a nossa sugestão, tá? Mas nada implica que vocês façam em um outro momento, só a gente pensar bem
tentar trazer essa data do dia 28 para um compartilhamento geral, porque a gente vai fazer depois uma live conversando sobre isso e sobre tudo que nós recebemos das ações, tá bom? Mário, você quer fazer mais alguma observação? Passa a palavra. Obrigado, Deise. Eu li aqui, terá material específico para os anos iniciais, a professora Érica está falando, né? Este material foi pensado para toda a rede, né? E não cabe somente a alunos, né, aos estudantes ou só, cabe a toda a rede. Então, Conviva, quando fala de toda a rede, entenda, desde a pessoa que limpa lá a sala de aula para garantir o bem-estar do professor, né, com os seus estudantes, até o trio gestor, o secretário da educação. Então, quando a gente fala, Conviva fala para toda a rede, esses materiais são disponíveis para toda a rede, tá ok? Essa cisão de falar, lógico que a gente adequa sempre, e aí cabe a quem está manipulando este material, adequar a linguagem à faixa etária que está sendo executada. Não dá para eu falar com palavras incompreensíveis para o vocabulário de uma criança de anos iniciais. Assim, o material é para toda a rede, tá bom? E tem aqui, Alcione, uma colocação da professora Márcia. Nossa, parece que copiaram nossa ideia do Conexão Solidária, corrente do bem cuidando de todos. Mas o nosso não precisou de pesquisa científica, ela brinca. Nós pensamos no humano, em ajudar um ao outro, as rodas de conversa, usando a empatia e levando essa prática para as escolas. Que importante isso, viu, professora Márcia? E, aliás, gente, a princípio, eu vou gaguejei um pouco, mas é exatamente assim. Quero agradecer a presença dos professores que estão aqui, professores orientadores de convivência, dos vice-diretores que estão aqui. Eu não os cumprimentei à frente, porque o público-alvo era os gestores do Conviva. Mas que bom que vocês estão conosco, que vocês estão bebendo da fonte exatamente como todos eles beberam. Então, fique muito tranquilo, vocês vão ouvir isso novamente. Quando tiver o ATPC, a Alcione vai trabalhar com isso também, e o Anderson e a Deise estarão todos presentes, e eu quero agradecer muito a presença de vocês, serão sempre todos muito bem-vindos, obrigado. Passa a palavra, Alcione. Bacana, Márcia, né, assim, a gente vê, quando a gente fala de pesquisa, né, de estudos e de ciência, que muitas vezes valida coisas que a gente já sabia, né, coisas que a gente já realiza na nossa prática, coisas que dentro de nós sabemos que são boas, são positivas, né, e que esses estudos, às vezes, só validam mesmo práticas que a gente tem, né, que bom, né, esses estudos só vêm, vamos dizer, ampliar, né, o alcance do benefício desse tipo de ação. Então, fico muito feliz, né, que vocês, no Conexão Solidária, eu já conhecia, sabia que isso era feito desta forma, e aí a ideia agora é que a gente possa fazer, assim, algo que mobilize a rede como um todo, né? A gente acredita muito no poder que tem essas ações muito simples, mas quando elas são feitas dentro de toda uma rede, uma comunidade escolar, isso tem um poder enorme, muito transformador do clima emocional da escola, do clima emocional da sala de aula, que se torna mais amistoso, mais acolhedor, mais propício para a própria aprendizagem e mais protetor. Tá? Então, fico muito feliz que você identifique, né, isso que vocês já vêm fazendo. A única coisa é que agora vai ser uma ação, vamos dizer, envolvendo todos de uma forma mais intensa. Eu acho que cabe também a gente destacar que é importante que a gente use do protagonismo estudantil, né? Envolva os estudantes do Grêmio, os estudantes acolhedores, né? Que a gente traga, né? Que a gente possa envolvê-los, né? Como grandes atuantes, né? Como grandes atores mesmo desse tipo de ação,
né? E uma outra coisa, né, que se propôs, ou que se sugeriu, né, é que essa atividade pudesse ser relacionada com os conteúdos da disciplina de projeto de vida, né? Porque é uma forma da gente fazer também, reverberar isto que vai ser feito e dar um sentido também para o aprendizado, né? Poder ter desdobramentos dessas ações, né? Então, eu vejo uma potência muito grande nesse tipo de ação, e ainda mais quando a gente pensa numa rede, né, do tamanho da nossa, com o número de pessoas que estão envolvidas, eu tenho absoluta certeza que isso pode ser muito transformador.